Lúcia, você se arrepende de algo aí no seu plano de imigração? Sim, eu me arrependo. E eu falo isso com toda honestidade. Eu me arrependo e muito de vários pontos, de várias atitudes que eu tomei no meu plano de imigração. Esse assunto, inclusive, foi um tema polêmico que eu acabei postando recentemente lá no nosso Instagram, Canadá Mais Que Um Sonho. Inclusive, se você não nos segue, já deixa aqui o convite para você nos seguir lá no nosso Instagram. Eu respondi uma caixinha de perguntas onde era o seguinte: você se arrepende de algo? Então eu fiz uma lista de arrependimentos desde o momento em que eu estava no Brasil planejando a minha chegada aqui no Canadá. E várias pessoas questionaram, falaram assim: poxa, mas por que você se arrepende disso? Por que você se arrepende daquilo? E para muita gente pode ser que não faça sentido realmente. Porque são questões pontuais relacionadas à minha jornada de imigração. Então, o meu intuito com esse vídeo é realmente pontuar algumas questões em relação a esses arrependimentos, mas já deixo aqui uma red flag, né, um aviso para vocês. Isso de acordo com a minha realidade. Essas questões que eu vou falar são de acordo com a minha jornada. E é muito fácil eu julgar a minha caminhada com o conhecimento que eu tenho hoje, com a realidade que eu vivo hoje. As atitudes que eu tomei naquela época foram de acordo com o conhecimento que eu tinha na época. Por isso que eu gosto de dizer, conhecimento é dinheiro. Conhecimento é dinheiro. E quanto mais você se questionar em relação à sua jornada, mais dinheiro você vai economizar, mais tempo você vai economizar, porque você vai ter informação para tomar a decisão correta. Então, o meu intuito com esse vídeo é realmente te mostrar um pouco dos meus arrependimentos, mas que gere uma reflexão em relação à sua realidade. E o primeiro arrependimento é de não ter feito o teste do IELTS no Brasil. Deixa eu contextualizar para você. Para você conseguir ingressar num college aqui no Canadá, geralmente você precisa fazer um teste de proficiência para mostrar o seu nível de inglês. Um desses testes é o IELTS Acadêmica, a versão acadêmica do teste do IELTS. E ele é amplamente aceito por várias instituições de ensino aqui no Canadá. Na minha época, lá, pensa comigo, em 2018, quando eu estava estudando sobre os processos, eu pensei, poxa, eu moro no interior do Paraná, na cidade de Cascavel eu morava na época. E eu só tenho disponibilidade para fazer esse teste em Curitiba, era o local mais próximo para eu fazer o teste. Eu vou ter que arcar com as despesas dessa viagem até Curitiba, além do valor do teste. Lembrando, Cascavel está numa ponta, Curitiba está na outra, além do valor do teste, correto? Perfeito. Na minha cabeça, naquela época, não seria vantajoso financeiramente, uma vez que o college tinha me ofertado a fazer o teste deles quando eu chegasse no Canadá. O que eles me falaram? Falaram assim, olha, eu vou emitir aqui uma carta de aceitação para você do Pathway. O que é o Pathway? É um curso de inglês que os próprios colleges acabam oferecendo para as pessoas que não conseguem atingir a nota nesses testes de proficiência. Então eu pensei comigo, poxa, tá tudo bem. Eu vou chegar lá no college, eu vou fazer este teste, eu vou tirar uma excelente nota e não vou precisar do Pathway. Eu vou ingressar imediatamente o college. Mas não foi assim que aconteceu. Quando eu cheguei aqui no Canadá, a minha única alternativa aos meus olhos naquela época era fazer o teste do college. Eu fiz o teste do college e eles falaram, olha, pelos seus resultados, e olha que eu tinha quase gabaritado o reading, que é a leitura, e o listening, que é a escuta. E ficou a critério do corretor o writing e o speaking, né, que é a escrita e a fala. Disse assim, olha, baseado nos seus resultados, você precisa de 6 meses de Pathway. 6 meses de curso de inglês, assim, alto lá. Alto lá, 6 meses de inglês é um valor absurdo. Olha aqui, eu quase gabaritei o reading, a leitura, e eu quase gabaritei o listening. Por que eu preciso de 6 meses? Não seria mais razoável eu fazer menos tempo? Assim, porque o intake, né, a entrada do college é em setembro, e eu preciso muito terminar esse pathway em setembro, para eu começar o college, para eu conseguir a minha caminhada aqui no Canadá. E então eles falaram, então tá bom, pode fazer só 2 meses. Isso por si só já me traz muitas respostas hoje.
Porém, naquela época eu até fiquei aliviada. Pensei, ufa, não preciso fazer 6 meses, vou fazer apenas 2 meses. No entanto, logo quando eu entrei no Pathway, uma das atividades deles é realmente resolver o IELTS Academic. E eu fiz um simulado do IELTS Academic e a minha professora na época falou assim, nossa, Lúcia, se você tivesse feito esse teste no Brasil, você sequer precisaria do Pathway. E eis então que com essa cara, logo na primeira semana do meu Pathway, eu fiquei assim, poxa vida, eu estou gastando dinheiro à toa. Se eu tivesse feito o teste no Brasil, eu não estaria aqui precisando pagar 2 meses desse curso. Eu entraria direto no meu college. Então, olha só, foi realmente uma despesa muito alta, muito mais alta do que eu estava imaginando deste deslocamento de Cascavel a Curitiba para eu fazer o teste do IELTS. Lembrando que essa nota que eu tirei na primeira semana do Pathway foi sem preparação, ou seja, se eu tivesse comprado um curso preparatório, talvez a minha nota teria sido ainda melhor. E é por isso que o meu arrependimento de não ter feito o teste do IELTS, ele é tão grande, porque eu poderia ter economizado muito tempo e muito dinheiro. E isso me causou outras consequências, que é então o nosso segundo arrependimento. Ter feito o Pathway aqui no Canadá é sim um arrependimento para mim. E eu já deixo aqui a bandeira branca para todo mundo que fez o Pathway e gostou. Esta não foi a minha experiência e cá estamos nós falando dos meus arrependimentos por causa da minha jornada. Eu me arrependo sim e muito de ter feito o Pathway aqui no Canadá. Por quê? Justamente por isso. Se eu tivesse analisado a minha jornada com mais clareza quando eu estava no Brasil, eu não precisaria ter gasto esse dinheiro com curso de inglês aqui no Canadá, que a gente sabe que o curso de inglês aqui no Canadá é muito mais caro do que você conseguir estudar, principalmente praticando com nativos, que é a forma que eu faço hoje em dia. Eu consigo estudar inglês com nativos de forma online, pagando muito mais barato. Então, se eu tivesse pego este dinheiro e ter investido no meu inglês no Brasil, eu não precisaria ter feito o Pathway. E ter feito o Pathway no Canadá me deixou travada de muitas formas. Por quê? Analisa o meu cenário. Eu tinha um visto de estudante condicionado à aprovação no Pathway, ou seja, eu só conseguiria o visto de estudante ligado ao college se eu passasse no Pathway. Isso me fez ter que fazer uma aplicação a mais de visto de estudos dentro do Canadá. Eu tive que estender o meu visto de estudos dentro do Canadá. Na época, o meu visto demorou mais de 100 dias a ser aprovado. Então, com isso, eu fiquei muito tempo sem trabalhar aqui dentro do Canadá, e isso sem trabalhar significa sem ganhar dólares canadenses, né? Significa você ter que usar o seu dinheiro em reais para pagar as suas despesas em dólares canadenses. Então, não apenas o dinheiro do Pathway foi gasto, mas todo esse tempo sem trabalhar, toda essa aplicação de visto de estudos a mais que eu tive que fazer e outras consequências mais do que financeiras que eu tive em relação a isso. Portanto, para mim, de acordo com a minha realidade, de acordo com a minha disposição, com a minha prioridade, me arrependo de não ter feito o IELTS no Brasil, um teste de proficiência para eu conseguir entrar no college. Não estou dizendo especificamente o IELTS é pela minha história, mas de não ter feito um teste de proficiência da língua inglesa do Brasil e, em seguida, de ter que ter feito o Pathway aqui no Canadá. Seguindo na história, hoje eu tenho a clareza dessa possibilidade, mas na época eu não tinha essa clareza, eu não conhecia esse caminho e por isso eu tive que esperar tanto tempo para conseguir a aprovação da extensão do meu visto de estudos, que é um processo chamado flagpoling. O que acontece? Esse é um processo legal que você pode fazer e é trocar o seu visto na borda aqui no Canadá. Depois de ter passado por esses mais de 100 dias esperando pelo visto, sem poder trabalhar aqui no Canadá, eu conheci outras pessoas que na mesma época que eu, eles simplesmente foram até a borda, apresentaram a aplicação de renovação de visto de estudos, troca de visto de estudos para visto de trabalho, visto de turista para visto de trabalho, e eles conseguiram a aprovação deles em minutos.
Pois é, eles foram até a borda, o oficial fez a aprovação do visto deles na hora e eles pronto, já tinham visto renovado imediatamente. Coisa que eu demorei mais de 100 dias, porque eu apliquei online na época aqui dentro do Canadá para conseguir ter essa aprovação. É óbvio que nem todas as pessoas conseguirão resposta positiva quando eles forem na borda, tal como nem sempre você vai conseguir a resposta positiva se você aplicar online. Mas é uma possibilidade e é uma possibilidade que está fazendo com que muitas pessoas não percam tempo durante esse processo de troca de visto aqui no Canadá. E novamente, eu não estou recomendando que ninguém faça nada, e sim apresentando os meus arrependimentos, só para deixar tudo extremamente claro aqui para vocês. Um outro arrependimento bem importante é de não ter feito mais práticas de conversação em inglês quando eu ainda estava no Brasil. Eu gostaria realmente de ter organizado mais o meu tempo, ter dado mais ênfase nessa questão, ter colocado de fato como prioridade. O inglês, para mim, e eu te digo isso do fundo do meu coração, é como uma amiga realmente. O inglês é o que vai te abrir portas. Se você conseguir falar melhor o inglês, você terá muito mais portas abertas para você. Por quê? Analisa comigo. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você não tem que falar com o entrevistador? Quando você vai fazer networking, você não tem que falar com as pessoas? Quando você está lá na frente do college, você não tem que apresentar os trabalhos? Pois é, se eu tivesse praticado muito mais a habilidade de falar o inglês, conseguir me expressar com mais clareza, talvez a minha vida aqui teria sido muito mais fácil. Então esse é um arrependimento, uma coisa que eu poderia, assim, simplesmente ter mudado pequenas coisas da minha vida na época quando eu ainda estava no Brasil e que teria facilitado muito a minha vida aqui no Canadá. É ter dado mais importância de fato ao fato de praticar conversação em inglês. E não necessariamente que tem que ser com nativos, como eu faço hoje, mas com outras pessoas. Se unam, sabe? Se unam. É isso que eu sempre falo para todo mundo que me segue lá no Instagram. Poxa, tem tanta gente que você conhece que está na mesma jornada que você. Convida essa pessoa para praticar inglês com você. Ou francês, se você estiver no francês. Convida essa pessoa para praticar francês. É de graça. Entre vocês, sabe? E vocês vão se unir cada vez mais. Compartilhar não apenas os aprendizados do idioma, mas também questões da jornada como imigrante, sabe? Aquela pessoa que você pode ligar e falar assim, meu visto tá demorando, sabe? Você só desabafar com alguém que entende o processo. Porque às vezes, querendo ou não, tem familiar, amigo seu que não entende esse momento que você tá passando. Ou às vezes você nem quer falar com essas pessoas sobre isso. Mas se você tiver uma pessoa que está na mesma jornada que você, esse caminho vai ser mais tranquilo. E por que não praticar conversação com essa pessoa? Então, essa é a dica que eu quero dar aqui para vocês e que foi um arrependimento que eu tive. Eu deveria ter dado mais importância no ato da conversação, na prática da conversação do idioma, para eu chegar aqui e não ter medo de falar. Porque eu acho que essa é a realidade de boa parte das pessoas que chegam aqui, principalmente com o college, é você ter receio de falar. Então isso teria me ajudado enormemente na minha jornada. Um outro arrependimento bem polêmico é em relação ao college. Eu sempre falo, poxa, eu me arrependo de ter feito o college. E, novamente, bandeira branca aí pra você, se você gostou do college, se você gostou da sua experiência, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu realmente hoje, se eu tivesse a clareza que eu tenho hoje, se eu tivesse acesso às informações que eu tenho hoje, se eu tivesse tido as experiências que eu tenho hoje, eu não teria feito o college. É um dos meus maiores arrependimentos nessa minha jornada. Eu acho que esse dinheiro e esse tempo, eles poderiam ter sido empregados em outro caminho. Um caminho que teria nos feito ter tido mais qualidade de vida. Porque o nosso começo aqui foi muito difícil. E as consequências deste começo são sentidas até hoje. Então eu acho que ter feito college nos deixou assim numa situação muito desconfortável no Canadá. Então, hoje eu tenho essa clareza. E é uma das coisas que eu sempre falo no Instagram, não estou te dizendo para não fazer, e já deixo avisado desde já. Não estou te dizendo para não fazer, mas que há outras possibilidades. Não estou dizendo que as possibilidades são fáceis, não estou dizendo que essas oportunidades, elas são simples, mas sim que há oportunidades.
E tudo depende do seu nível de disposição, de onde você quer chegar. E eu não estou falando apenas de job offer, eu não estou apenas falando de programa provincial, eu não estou apenas falando de francês, de outras possibilidades, de outras vias de chegar aqui e não da forma que eu cheguei. E isso abre margem para um outro arrependimento, que foi ter escolhido Ottawa como primeira cidade para morar aqui no Canadá. Essa foi uma das dúvidas que eu mais recebi, né, espanto ali no Instagram, foi em relação à cidade. E por quê? Aos meus olhos, hoje, depois de ter estudado tanto sobre imigração, depois de ter viajado tanto pelo Canadá, hoje eu conheço mais de 150 cidades, já dei a volta no Canadá mais de 2 vezes, faz 2 anos, mais de 2 anos que eu viajo pelo Canadá, conheci muita gente ao longo do caminho e eu te digo, com 100% de certeza, Ottawa, se você tiver um perfil semelhante ao meu, aliás, Ontário, a província de Ontário, dependendo do seu perfil de imigração, conseguir imigrar vai ser muito mais difícil. Se a sua prioridade, e quando eu digo prioridade, significa quando você pensa em Canadá, qual que é a sua prioridade? O que você quer? Imigrar. Se você quer imigrar, se você quer se tornar residente permanente, talvez, dependendo do seu perfil de imigração, Ontário seja uma via muito difícil, especialmente se você vier como estudante internacional. E é daí que surge a questão de Ottawa não ter sido a melhor escolha da cidade para se morar aqui no Canadá. E quando eu digo isso, entenda, eu não estou falando mal de Ottawa. Eu não estou dizendo que é uma cidade que não seja boa para morar. Não é isso. Não é isso. E sim que, para imigrar. E imigrar é diferente de morar quando a gente fala em relação à jornada como imigrante aqui no Canadá. A cidade é uma cidade excelente, uma das melhores cidades para você morar aqui no Canadá. Porém, se imigração é a sua prioridade, talvez não seja a sua melhor escolha. E é por isso que eu tenho esse arrependimento. Porque se eu tivesse ido para outra cidade com mais possibilidades de imigração, eu teria economizado muito mais dinheiro e muito mais tempo. E eu digo isso por quê? Porque imigração é a minha prioridade. E você só vai entender a profundidade disso que eu tô te falando quando você chegar no Canadá e perceber que a sua escolha de cidade irá fazer com que você gaste dinheiro e tempo para conseguir migrar. Talvez, olha o que eu vou dizer, você estude 2 anos do college, você fique 3 anos de PGWP e mesmo assim, talvez seja difícil você conseguir se qualificar para um programa de imigração. Quando isso acontecer com você, talvez você entenda o peso disso que eu estou te falando. Porque essa é a realidade de muitas pessoas aqui no Canadá. Ah, Lúcia, mas essas pessoas tiveram escolhas erradas. De fato, uma delas é a cidade. Uma delas é a cidade. Tanto é que um dos conteúdos mais importantes que a gente tem aqui no canal é justamente sobre a cidade. A escolha da melhor cidade para você morar aqui no Canadá. Foi diante disso que surgiu a Jornada do Imigrante, que é a nossa plataforma de conteúdo sobre as cidades do Canadá. E isso veio das minhas pesquisas em relação às cidades, as minhas pesquisas em relação às vias de imigração. Porque eu sofri, por causa disso, na pele. E eu te digo com toda certeza, escolha muito bem a cidade que você vai morar. Por quê? Baseado nisso, você pode ter uma via muito mais fácil e mais barata de imigração ou uma via difícil. E tudo depende de uma só escolha. E é por isso que surgiu o meu arrependimento da cidade de Ottawa. Não que seja uma cidade ruim, muito longe disso. Inclusive, já deixo aqui um spoiler para você. Em termos de localização, é uma das melhores cidades do Canadá. Porém, se o seu intuito é imigrar, talvez, pesquisa aí de acordo com o seu perfil de imigração, não seja a melhor cidade. Consequentemente, de ter vindo aqui para a província de Ontário. Então, quando eu falo Ottawa, não é só Ottawa especificamente, mas também da província de Ontário. Esses são alguns dos meus arrependimentos, tem muito mais aqui, eu inclusive estou com a minha colinha aqui, tem muito mais arrependimentos, mas eu quero saber de você.
Faz sentido tudo isso que eu tô falando para você? Você consegue visualizar com clareza por que que eu tive esses arrependimentos ao longo da jornada? Já escreve aqui nos comentários o que que você tá achando em relação a isso. Se você teve alguma experiência parecida, porque eu sei que tem muita gente que está aqui no Canadá e que assiste os nossos vídeos, escreve aqui para mim como que foi a sua experiência em relação a isso. Inclusive, se esses arrependimentos foram úteis para você, se você aprendeu alguma coisa, já deixa o seu like aqui para nós. Seu like é muito importante para que o YouTube comece a compartilhar cada vez mais o nosso conteúdo. E também, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, inscreva-se, é completamente gratuito e você estará nos ajudando a cada vez mais criarmos conteúdos aqui no canal. E se você quer um segundo vídeo falando sobre mais e mais arrependimentos que eu tive ao longo da jornada, também deixa de sugestão aqui nos comentários, que eu vou acabar falando sobre o resto da lista e até talvez o arrependimento de outras pessoas, né? Pessoas que viveram experiências completamente diferentes e trazer elas para contar aqui sobre o arrependimento que elas tiveram ao longo dessa jornada. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!